Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no bairro Bonfim nessa manhã e queimou vários automóveis e peças de carro. A gente está aqui ao lado do aspirante Rodrigo Almeida, do Corpo de Bombeiros, que vai falar um pouco para a gente sobre como é que foi a atuação do Corpo de Bombeiros nessa ocorrência. Parece que eles foram acionados 2 vezes. Rodrigo Almeida, foi isso mesmo? Positivo, nós fomos acionados de madrugada para realizar o combate aqui. O foco de incêndio era na lateral direita do galpão, bem na porção frontal. Posteriormente, por volta de 7 horas, fomos acionados novamente e o incêndio se encontrava no fundo do galpão. Aqui foram combatidas as chamas em 2 frentes, por conta do risco de propagação para outras residências adjacentes. E realizamos o combate com 2 linhas, né? Utilizamos inclusive a reserva técnica de uma edificação lateral e após o combate às chamas realizamos o rescaldo. Que horas que vocês foram acionados pela segunda vez? Por volta de 7 horas da manhã. Quantos homens foram empenhados aqui? Quantos litros d'água foram gastos? No segundo empenho foram cerca de 25 homens, 4 viaturas de combate a incêndio, 2 viaturas de comando de área, por aproximadamente 25 mil litros de água. Vocês já têm informações sobre o que causou esse princípio de incêndio? Negativo, a gente já acionou perícia que virá ao local fazer os trabalhos e providenciar a investigação das causas desse incêndio. Existe uma suspeita de que tenha sido criminoso? A gente não pode afirmar nada. O que a gente sabe é que esse incêndio começou na porção frontal direita do galpão e posteriormente teve uma ignição no fundo do galpão. Tá certo. E como é que estava a documentação desse imóvel? O que vocês encontraram aqui de aparato para ajudar a combater os incêndios? Aqui o galpão ele apresenta uma grande carga de incêndio, né? A gente verificou que só havia um extintor no local. A gente não encontrou outras medidas de segurança contra incêndio e pânico e também não foi nos apresentado o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou seja, o proprietário pode ser multado, autuado? Posteriormente, a gente vai ter uma visita pós-sinistro, né, com o nosso centro de atividade técnica, que vai verificar toda essa documentação, se o galpão estava em condições de uso, em condições de liberação do Corpo de Bombeiros e posteriormente será tomada as medidas necessárias. Tá certo, Rodrigo Almeida, muito obrigado. Agora a gente vai também pegar mais informações aqui com o Marcos Vinícius Vitório, que é da Defesa Civil, esteve aqui para fazer como é que está a avaliação desse imóvel. Marcos Vinícius, qual que é a avaliação do imóvel aqui? Como é que tá? Interditaram? A Defesa Civil se fez presente fazendo a avaliação, né, do imóvel sinistrado e foi detectado um risco iminente de colapso do telhado de zinco, assim como dos mezaninos, tanto do fundo quanto frontal. Tá certo. Alguma notificação para o proprietário? Sim, já foi elaborada a notificação de risco, né, conforme expressa a Lei 9.725. Agora o proprietário vai ter que contratar um profissional habilitado para que ele possa estar fazendo as ações corretivas, ações mitigadoras e até mesmo de recuperação. Tá certo, muito obrigado. A gente também vai conversar aqui com a responsável por esse galpão. Qual que é o seu nome todo, a sua idade? Cristiana Martins, 39 anos. Deixa eu te perguntar, qual que é o prejuízo estimado que você tem? Não tem como eu mensurar agora. Eu tinha muita mercadoria aqui, teve muito prejuízo porque eu tenho um estoque muito grande, eu tinha muitos carros aqui ainda que eu podia comercializar as peças dele. Eu trabalho no ramo há 11 anos, eu comercializo peças de carro usados. Então aqui é o meu estoque, onde eu fico com a minha mercadoria e faço a comercialização na loja. Você acha que tenha sido incêndio criminoso e por quê? Eu acredito que possa ser porque já vem há um tempo, há 1 ano, que eu estou sofrendo com a questão de invasão e roubos aqui. Então eu posso acreditar que alguém tentou arrombar, não conseguiu e por maldade mesmo possa ter ateado fogo no galpão. Tá certo. E deixa eu te perguntar também, a documentação não estava em dia? Estava em dia? O que você apresentou? Está tudo incerto, não tem nada pendente não. Eu tenho tudo legalizado, não tenho nenhum problema com o proprietário do imóvel, com a imobiliadora. Alvará também estava todo regularizado, então eu não acredito que tenha nenhum problema não com documentação. Tá certo, muito obrigado. E agora a gente vai acompanhar como é que foi o combate ao incêndio num outro ponto aqui do galpão. E agora estamos em outro local aqui onde os bombeiros fizeram um combate ao incêndio. Foi uma atuação em 2 frentes, tanto na rua Dalva quanto na rua Jaguari. O aspirante Rodrigo Almeida aqui vai dar mais detalhes. Vocês tiveram que arrombar um portão aqui do imóvel ao lado para poder combater essas chamas? Como é que foi isso? Positivo. Quando a gente chegou e verificou o incêndio, verificamos as chamas bastante altas, né? Nesse momento chegou uma senhora informando que essa chama estava propagando para a casa dela. Nós fomos verificar a residência e verificamos que a chama realmente tinha o risco de propagar para a casa dela. Então a gente começou a combater nessa frente, no intuito de prevenir a propagação desse incêndio para a residência dela e um galpão adjacente. Durante esse serviço de prevenção e combate ao incêndio, nós verificamos que havia outra entrada para o imóvel.
Então nós providenciamos o arrombamento para poder acessar o foco que estava mais intenso. Nenhum dano aos imóveis aqui laterais, tanto da casa quanto do estabelecimento ao lado? Negativa. A Defesa Civil já fez a avaliação e verificou que os danos são apenas superficiais, na pintura e algumas janelas quebradas, nada mais. Tá certo, Rodrigo Almeida. Pois é, como forma é possível descrever, as chamas aqui já estão controladas e o que a gente vê é um rescaldo de bastante cinza e de material queimado, mas sem risco de propagação de incêndio por aqui.